Bebamos água, minhas amigas e meus amigos. Repercutiu. Sim, porque não é só coisa boa, infelizmente, que repercute, mas repercutiu muito mal em nosso país o discurso do 03, deputado Eduardo Bolsonaro, no domingo, por ocasião do movimento dele, da turma de milicianos que o apoia, na defesa do armamento, da indústria de armas, do comércio de armas, da liberação de armas em nosso país. Pois, sem se entender por quê, embora seja possível explicar, o seu Eduardo Bolsonaro misturou alhos com bugalhos e meteu os professores no meio do discurso do ódio que ele pronunciou. E comparou a nós, professores e professoras, aos traficantes de drogas. Mas, muito mais do que isso, o seu Eduardo Bolsonaro afirmou que nós professores doutrinadores, como ele classificou os professores mais inteligentes, mais qualificados, mais estudiosos, mais preparados, mais pesquisadores, mais leitores, classificou-nos como piores do que os traficantes de drogas. Pelo fato de que os professores podem sequestrar os nossos filhos, ele falando, sequestrar os nossos filhos e dividir nossas famílias, ao ponto de os filhos acusarem os pais de oprimirem as mães, de acusarem as mães e os pais de oprimirem os filhos, de acusarem os irmãos de oprimirem as irmãs. E aí vai o rosário de agressividade, de mentira e de imbecilidade do seu Eduardo Bolsonaro. Imbecilidade pelo formato e pelo conteúdo, mas não é sem repercussão um discurso desses. Tanto que os vários setores da sociedade brasileira, mais consequentes, incomodados com esse tipo de discurso, de, afinal, um parlamentar ir à tribuna, não, ele foi a um palanque com seus apoiadores, entre eles, entre os discursos também terríveis de outros apoiadores dele, disseminar o ódio contra os professores. Então aí, outros parlamentares, como a presidenta do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, como o líder do PT na Câmara dos Deputados, Zeca Dirceu, e tantos outros parlamentares se manifestaram, inclusive, denunciando este deputado junto à Procuradoria-Geral da República como um discurso criminoso, buscando investigação deste senhor, do discurso desse senhor. Mas também juristas se manifestaram dizendo sim que o discurso do 03 é passível de cassação do seu mandato por falta de decoro, por agressão ao decoro parlamentar.
porque ele pregou o ódio contra os professores. E muitos outros juristas se manifestam sobre o sentido criminoso do discurso do seu Eduardo Bolsonaro. Mas aqui nós temos que falar como povo. E temos que refletir bem ao contrário do que deseja seu Eduardo Bolsonaro. Aqui nós refletimos, nós pensamos, nós analisamos, nós buscamos o fundo das questões, a causa dos problemas. E podemos dizer que o seu Eduardo Bolsonaro, neste discurso, demonstra o caráter nazista, como muito bem definiu o professor Jair Souza, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, num belíssimo artigo. Eu posto aqui embaixo o link do site Cartas Proféticas, onde está este link também do artigo do professor Jair Souza, e vocês podem ler. E o professor Jair Souza define esse discurso como um discurso nazista. Nazista à la brasileira. A atualização do nazismo no Brasil. Ele diz que o bolsonarismo é uma versão nazista brasileira. Então, quer dizer o seguinte: isso que disse o seu Eduardo Bolsonaro não é um mero arroubo emocional. Isto, na mente distorcida, no delírio psicopata dele, da família, ou então no delírio nazista, como quer o professor Jair, isto tem base histórica. O seu Eduardo Bolsonaro estava atrás do pai dele no dia do famoso voto pelo impeachment da presidenta Dilma Rousseff, quando ele, em nome do torturador, do bandido, do assassino, do nazista, brilhante Ustra, defendeu o voto. E atrás de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro repetia as coisas que o pai dizia. Então esta base nazista existe desde há muito tempo. Ali Jair Bolsonaro já era coesionado, já era articulado por alguém, mas certamente com base no fascismo, para se candidatar a presidente da República. E lá estava Eduardo Bolsonaro. E essa candidatura, como na verdade ocorreu com mito de facadas, de fake news, de barbárie político-eleitoral no Brasil, todo tipo de crueldade contra o nosso povo, foi feito à la nazista. E contra a educação. Não esqueçamos que Jair Bolsonaro colocou no Ministério da Educação pessoas que eram contra a educação. Isso é inacreditável. Contra a educação. Analfabetos, inclusive. Mas antes dele, o tal de Mendoncinho ajudou a criar a tal de escola sem partido, que na verdade é um partido sem escola. Um partido ignorante dentro das escolas. Um partido raso dentro das escolas. Um partido sem reflexão nas escolas. Um partido sem análise nas escolas. Um partido analfabetizador de professores e de alunos nas escolas. Então tem base histórica isso. O ódio
a nós, professores, é um ódio profundo contra a conscientização, como gostava de dizer Paulo Freire, a politização da sociedade, o esclarecimento das crianças, adolescentes e jovens sobre em que mundo de conflito de classe nós vivemos, sob as condições escravocratas e depois capitalistas em que se assentaram as bases da formação da República Brasileira, bases completamente injustas, movediças e conflitivas, sem esquecermos de afirmar, desumanas. No entanto, nas escolas, desde lá do jardim de infância, a tal de escola sem partido, é a escola que odeia a reflexão, é a escola que considerava Paulo Freire energúmeno, como disse o pai do imbecil Eduardo Bolsonaro. Este que chamou patrono da educação no Brasil de energúmeno, por causa do ódio aos professores, às professoras, à educação, principalmente esta educação aprofundante, esta educação que situa alunos, alunas, professores, professoras e as escolas numa sociedade de classes, construindo a concepção de que esta escola de classes é uma escola de maioria sem classe, uma maioria jogada na desclassificação, jogada na desumanização, jogada na marginalidade, em educação sem condições salariais para os professores, sem condições educacionais para os alunos. No entanto, quando professores corajosos, conscientes, ousados, consagrados, que atuam muito para além das condições de trabalho, de salário, esses professores são profundamente odiados. Então, a base histórica no seu Eduardo Bolsonaro. E a base histórica é a configuração nazista da educação. O professor Jair Souza fala até no exemplo de Joseph Goebbels, o ministro da comunicação de Adolf Hitler. O famoso que cunhou a frase, o jargão, que uma mentira dita 1000 vezes vira verdade. E o que quer a educação do seu Eduardo Bolsonaro é educação mentirosa, que negue a verdade e faça triunfar a mentira como substituição da verdade, no pós-verdade, no pós-ciência, no pós-conhecimento, no pós-humanismo. Esse é um ponto que a gente tem que considerar. E o segundo ponto do ódio de Eduardo Bolsonaro, que além do ódio é mentiroso, ao dizer que os professores criam a divisão na família, fazendo com que os filhos entendam que o pai é opressor da mãe, que a mãe e o pai são opressores dos filhos, que os irmãos são opressores das irmãs. Mente, porque a categoria, a noção de opressão e de oprimidos, que nasceu com
análise marxista que teve uma conotação também paulo-freiriana. Não tem nada a ver com família. Tem a ver com a luta de classes, em cujo campo minado há realmente profundas opressões, discriminações e exclusões. Usando então o campo de lutas em defesa do povo, da classe trabalhadora, este imbecil confunde o conceito de opressão, que é um conceito econômico, um conceito ideológico, um conceito político, que não nasce na família. A família não se divide porque um seja contra o outro, ou por causa da orientação sexual de um e orientação sexual de outra. Muitas divisões na família, em quaisquer outros lugares da sociedade, nascem e são germinados na luta de classes, na divisão de classes, com uma elite dominante e que em muitos casos, como ocorreu com esta família Bolsonaro, abraçada ao fascismo, buscando praticar mentiras, violências, truculências, inclusive teóricas, para machucar quem? Professores e professoras. Os mais sacrificados, os mais consagrados à construção do conhecimento e à salvação do presente e do futuro desse país. Durante a pandemia, soube-se que professores atravessaram lagos, rios, pularam árvores, andaram de barcos para levar material para os seus alunos distantes que não podiam frequentar aulas. Tiravam dos seus bolsos os recursos para a fotocópia, porque são professores que amam a educação, que não germinam ódio, que não germinam divisão, que não são iguais a traficantes de drogas, mas são iguais à própria educação, que é capaz de humanizar as pessoas e tirar delas o que há de mais generoso, mais heróico, mais martirizante, inclusive, em favor do próximo, em favor da vida. Mas isso o seu Bolsonaro não enxerga. Não enxerga porque a miopia ideológica, a miopia fascista, a mente completamente dominada pela mentira que para ele virou verdade, não permite que ele enxergue os professores dessa forma, mas como seus inimigos. E com isto ele autoriza, e aí está a necessidade da cassação do seu mandato. Ele alimenta na sociedade o ódio aos professores, ao ódio às escolas, se baseia no passado e atualiza-se nos que pularam muros, nos que de machadinha em punho, de faca em punho, de pistolas engatilhadas, mataram crianças, mataram professoras, mataram professores, mataram pais, mataram mães, sangrando esse país em suas escolas. Esse discurso do seu Eduardo Bolsonaro alimenta esse tipo de coisa. Não somos nós, professores, que alimentamos. Os professores muitas vezes se colocam na frente das balas para proteger as crianças. Então é preciso apoiar os professores. É preciso respeitar a educação que tem nome em cada professor, em cada professora, em cada aluno, em cada aluna. E jamais aceitarmos esta banalidade, esta violência, esta mentira tão avassaladora como discursou Eduardo Bolsonaro. Sou a favor da cassação dele. Uma cassação que venha depois de uma investigação profunda, depois de um julgamento
Não perseguição às bruxas, até porque perseguição às bruxas é uma imagem que nós abominamos, mas não com perseguição. Nós não queremos perseguição, queremos justiça, queremos verdade. Queremos que no parlamento estejam pessoas que defendam os professores e as professoras, os alunos e as alunas, a escola e a educação. E não esse tipo de demente que vai a público comparar professores com traficantes de drogas. No fundo, desequilibrando a balança a favor dos traficantes, a favor dos milicianos. É isso que está no fundo do discurso do seu Eduardo Bolsonaro. Por isso, cassação para cima dele. É o que esta Câmara precisa, é o que o Brasil precisa. Limpar o parlamento desse tipo de gente. Abraços proféticos e revolucionários. E até amanhã à noite com um grande encontro entrevista com o professor Lino João, falando na Universidade Federal, lá da Amazônia.